Fala aí galera, eu sou o T e quem disse que não dá pra jogar de maneira não linear com Tenpai? Quem foi que disse? Ninguém disse, mas é uma pergunta retórica apenas para questões de impacto, certo? Bem, meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar um pouquinho com vocês ainda sobre o formato atual, ainda sobre os YCS que rolaram nesse fim de semana. Eu fiz ontem um vídeo que você pode me acompanhar falando aqui em cima sobre o que seria uma última dança desse formato. Afinal de contas, daqui a pouco dropa Rota, a nova coleção de Rage of the Abyss, e essa coleção vai trazer coisas de fato impactantes pro jogo que vão mudar um pouco da nossa perspectiva, inclusive com o deck de Snake Eye, porque vai receber as Amina, parará, além do Multi-Arm Furors. Pois é, várias coisas vão acontecer e provavelmente o jogo vai dar uma mudada. Então, o foco da semana deveria ser falar sobre a coleção de Rota, porém, uma coisa saiu do radar porque não tinha saído Profile ainda. Hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o deck de Tenpai Dragon, um dos decks mais chatos do caralho de você poder acompanhar, porque apesar dele ter sim as suas nuances, suas questões de jogabilidade e tal, é claro que tem, beleza? Se você joga de Tenpai e você vê alguém jogando de Tenpai no modo macaco, você vai ver que tem um monte de diferenças de coisinhas que ele poderia fazer pra poder ganhar o jogo, pra poder matar e tal. Não é só baixar o dragão vermelho e atacar, tá ligado? Porém, via de regra, ele é um deck muito linear. Ele tem a quantidade X de cartas lá que você usa de Engine, você perdeu o campo, beleza? E aí você vai e completa com um monte de hand trap, tendo Shifter, tendo algumas Multi-Arm, um monte de hand trap pra poder enfraquecer a jogada do cara. Ou você usa cartas que quebram a mesa do maluco, tendo combos de board breakers, né? Tendo 2, 3 board break para dar seguido. Bum, 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 limpar a mesa do cara, baixar um dragão vermelho e ganhar o jogo, por exemplo. Então, geralmente é muito linear a forma com que a gente vê o jogo de Tenpai Dragon. Apesar dele ser um dos decks baratos, né, do formato e que é muito bom, veio o Tridente aí, né, na Mega Team e tal, então é muito legal no sentido dele ser um deck barato, porém, é inegavelmente que ele é um dos decks mais chatos de você ver, eu acho, pelo menos, eu não gosto nem um pouco de Tenpai, porém, um dos brasileiros que foram jogar o YCS no Chile, né, o YCS 3x3 de time, usou um deck de Tenpai, e esse deck aqui, ele é um pouco diferente, e aí sim, motiva com que a gente veja algo de diferente no formato. Eu quero te mostrar o deck de Tenpai usado pelo Léo e o time dele no YCS do Chile. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá o resultado, né, do torneio do YCS Santiago de time que rolou. E aí a gente vai passando o time do Léo, que é esse time aqui embaixo, ó, ele fez top 16, tá? O time dele tá esse aqui, ó, o Leonardo Martins jogou de Tenpai Dragon, o Drácula jogou de Fire King e o Johan jogou de Yubel. Todo mundo jogou com um deck diferente. O Léo foi o único que jogou de Tenpai Dragon. Porém, esse Tenpai Dragon, ele tem algumas peculiaridades, que é o que a gente vai acompanhar agora, né? Então, aqui na tela tá a decklist do Tenpai. Dá uma olhada, eu vou dar um tempo pra você dar uma olhada e ter um vislumbre do que você tá vendo aqui. Consegue entender alguma lógica nessa porra aqui? Pois é. Então, o deck do nosso amigo, o deck de Tenpai, ele não usa 3 dragão branco, ele fala lá no profile dele que ele acha que o dragão branco não é tão bom assim e o deck compra cartas e tal, então tem como você ver essas cartas de outras formas e o Dora Dora também é uma carta que chega em coisas que o dragão branco também consegue fazer, então ele usa Two Off. Não é por não ter a carta, é porque ele quer usar Two Off. Além de usar o abacaxi aqui, né, o Dora Dora, 3 dragão vermelho, 1 só do verde e 2 do amarelo, essa é a engrenagem de Tenpai junto com 3 Kaimin, melhor carta do deck, Campo, Terraform, Prosperity. Beleza. Geralmente as decklists de Tenpai tem essa quantidade de cartas. Você vai ter 10 monstros, 3 da Spell, né, da Kaimin, um Terraform, um Campo e o Prosperity se você quiser contar com Engine. Geralmente é isso que tem em todo o deck de Tenpai Dragon. Você também coloca ali os botõezinhos de Auto-Win, no caso o Shifter, e às vezes tem o Multi-Arm Pearl no main deck da galera. Aí o resto da decklist muda, e muda bastante. Tem gente que vai usar com uma cacetada de Board Breakers, tem gente que vai usar com uma cacetada de Hand Traps e tal. O plano do Léo foi um pouco diferente. Ele usa Hand Traps. Beleza? Ó, que inovador, não é mesmo? Hand Trap 2024. Porém, essas Hand Traps, elas são muito diferentes. São Hand Traps que fazem jogadas, ou que encontram cartas. Basicamente, todo o deck dele é em volta disso. Encontrar cartas. Ir mais a fundo no deck, enquanto o oponente vai tentando jogar. Ele escolhe segundo, a sexta carta faz diferença, porém a escolha de deck deles são cartas que vai mais fundo no deck e que também podem fazer coisas no turno do oponente. Um dos motivos pelo qual essas Hand Traps também tentam encontrar cartas no turno do oponente.
vamos aos pontos e aí a gente começa a ligar as informações aqui, tá? Então, tirando as hand traps standard do deck de Tenpai, que no caso são o Shifter e o Multi-Charm, nós temos pack de cartas que fazem algumas coisas. Então nós temos aqui os bichos, né, padrão, standard, ele tá usando 5 bichos apenas no main deck e ele tem 2 no side deck para poder parear com o matchup, né. O Fiend Smith deu uma diminuída legal no uso, então não é extremamente popular a ponto de você garantidamente usar 7 bichos e pegar sempre os Fiend Smith como acontecia antes da banlist, mas ainda assim são úteis e são muito bons. O Baldrake pareado com Light ou Dark, ele pode banir o monstro do cara, né, que ele tente fazer algum monstro de extra deck e tal. Então o Baldrake poderia ser uma interação no turno do oponente, entende? O plano do deck é, você escolhe segundo, o cara vai jogar, as suas hand traps não são hand traps simplesmente reativas que você descarta e tenta impedir uma das facetas de jogada do oponente. Aqui são coisas mais disruptivas. O Baldrake banindo é uma interação disruptiva, que tem o Druid Worm do lado, né? Se você tributa os dois aqui, o Druid Worm mata um, o Baldrake mata outro, e o Magna que conecta a jogada de dragão. Beleza, mas todo tempo aí usa isso. Isso aqui não é nem um pouco diferente. Nós temos o Thanos. O Thanos, apesar de ser uma hand trap, porque é um efeito de monstro que ativa no turno do oponente na tua mão, mas ele não interage com o oponente, né? O Thanos, quando o oponente faz um link, e muitos decks fazem link, os principais, né? No caso, Snake Eye e o Bell principalmente, eles fazem links, então você invoca o teu Thanos e compra uma quantidade cheia de cartas e embaralha uma carta da tua mão no deck. E o Thanos fica lá. Se a tua jogada toma um target, o Thanos pode negar e destruir descartando uma carta, mas o plano é ter um monstro no campo que acelera as coisas. Ok. O que eu posso achar? E além disso, o que mais que eu tenho no meu deck? Além disso, eu tenho a engrenagem de Rescue Ace, no caso o Impulse. Não sei se você lembra do Impulse, mas ele diz o seguinte: quando um monstro do oponente ativa um efeito no campo, você pode dar o efeito do teu Impulso, tributar ele e invocar um Rescue Ace máquina do teu deck. E aí o plano é você invocar o Fire Attacker. O Fire Attacker, que é o drone, né, ele diz que se o oponente adicionar cartas do deck pra mão dele, exceto por comprá-las, você pode comprar 2 cartas e descartar uma carta, tá? Esse descarte de carta pode deixar o dragão verde ligado, eventualmente em algum momento, enfim. Mas mais um bloco de cartas que serve para comprar cartas e ter um corpo no campo. Esse corpo no campo é nível 6, faz diferença. Esse corpo no campo que compra 2 cartas também é nível 7, faz diferença, beleza? Nós temos outra também mini engrenagemzinha que você usa, que é o Gizmek Uka. O Uka, ele foi usado de maneira muito forte na época em que o Needle Fiber existia. Não sei se você lembra, mas em um determinado momento do jogo, o Needle Fiber era popular em absolutamente todo o deck. Na época que existia Link Cross, você fazia aquele Link Climb absurdo com o Metal Matcher, essas cartas. O Link Cross 100% das vezes, o Needle Fiber 100% das vezes ia acontecer. Então tinha jogadas que você usava o Gizmek Uka, porque o Uka trazia a estátua de água do deck. O efeito do Uka, caso você não saiba, é o seguinte: se um monstro é Special invocado do main deck, você pode Special Summon essa carta da tua mão. E aí, se esse card é normal ou Special invocado, você pode escolher um face-up monstro que o oponente controla e você vai fazer Special Summon de um monstro da tua mão ou do teu deck, cujo ataque seja igual à defesa, com o mesmo atributo do monstro que você deu alvo. Na época do Fiber, todo mundo usava o Needle Fiber, quando ele entra, ele invoca o monstro do deck, isso triga o Uka, que se invoca, dá alvo no Fiber e traz a estátua de água do deck, porque ela tem 1000/1000. Era assim que você usava na época. Aqui não tem o papel de ser Floodgate. Ele vai tentar invocar alguém do deck. Esse alguém do deck é um monstro que a gente usava muito comumente no Dragon Link e que se perdeu, ninguém mais usa, que é o Brotar. O Brotar, esse cara aqui, mano, o Omni Dragon Brotar. Não sei se você lembra do efeito do Brotar, mas o efeito é o seguinte: se ele é Special invocado, você vai poder descartar, você escolhe um face-up monstro no campo, custo, e aí você vai descartar uma carta, e se fizer, você adiciona um monstro do deck pra tua mão com o mesmo tipo e atributo do alvo, mas com um nome diferente. Então o Brotar, ele acaba pegando o Magna, e o Magna é muito importante, porque o Magna é um bicho, os bichos comem Engraver do cemitério do oponente, comem Yubel do cemitério do oponente, que é o principal metacall. O Bichel é nível 6, isso faz diferença. O Bichel pega dragão na end phase, você pode pegar o dragão amarelo pra adiantar a tua engine e você já dá o amarelo no turno do oponente, que pega o branco que já pegou uma carta, e no outro turno o branco pode dar efeito de novo, por exemplo. Coisa que todo Tenpai faz. Ou então, o Magna pode dar efeito na end phase e pegar um bicho pra você ter o Magna e outro bicho do lado e conseguir forçar, de repente, já uma jogada antes de jogar com o Tenpai. Então, grande parte do objetivo desse deck é esse, é colocar monstros no campo. Eles têm o potencial de comprar cartas. Essas cartas que você compra não são board breakers. Você não compra mais hand traps, mas ainda assim, você é um Tenpai e você quer matar o oponente fazendo isso. Bom, tem uma coisa que conecta e é um dos principais motivos pelo qual você vai comprar tantas cartas, beleza? Essa coisa é essa carta aqui. O Hop Air Squadron. Enfim, esse cara.
Sabe qual é o efeito desse cara aqui, ó? Durante a main phase do oponente, Quick Effect, você pode escolher um face-up monstro que você controla. Faz summon desse coelho feio pra caralho da tua mão, e se fizer, imediatamente depois que o efeito resolve, você vai fazer um synchro usando o próprio bicho, que ele é um Tanner, né? Esse coelho ceboso aqui, esse coelho cavalo, e o monstro do lado. Você vai fazer um synchro no turno do oponente. Então, tá aqui um dos principais motivos pelo qual você acelera tanto comprando cartas. E N coisas podem acontecer. O deck é extremamente não linear, tem um monte de rota, e esse deck é muito provavelmente um daqueles que, se eu ou você pegar pra jogar, você vai sentir o deck muito estranho. Mas quem usou, que é o Léo, ele fez simplesmente 7-0 no torneio dele e só perdeu no top 16. Exatamente, 7-0. O cara enfileirou as vitórias. Tem um monte de coisinhas escondidas que você pode fazer. Então, como você coloca o Thanos, que é nível 7, e o Uka, que também é nível 7... junto com ele, o coelhinho aqui, que é nível 2, você consegue fazer um Synchro 9 no turno do oponente. Esse Synchro 9 que você pode fazer no turno do oponente pode ser o Virtual World Shen Shen, que tem um efeito que enquanto ele tá face up, né, as cartas que forem mandadas do campo pro cemitério e da mão também são banidas, né? Não, só do campo. Só do campo as cartas são banidas. É uma carta chata que incomoda e tudo que o Tenpai quer fazer, o deck dele todo, é atrapalhar o oponente para ele não ter o teto máximo de jogadas para que eu possa matar ele. Se não tem um teto máximo de jogada, eu tento matar ele dessa forma. Tem aqui uma das coisas que você pode fazer. O Synchro 6, né? E lembrando, você tem 2 monstros nível 7 que entram no turno no campo do oponente e tem cartas que visam comprar mais cartas para você poder ter acesso a esse carinha aqui, que você não busca, mas que você pode comprar ele pela quantidade de cartas de compra que você tem no teu deck, beleza? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que, como ele é nível 2, você pode juntar ele com o nível 6, que no caso são os bichos, e se você tem um Druid Worm, por exemplo, o Druid Worm já leva uma carta do cara, e você consegue fazer um nível 8. Esse nível 8 é o Axial Synchro. O Axial Synchro entra, dá efeito, escolhe o próprio bichinho ali do cemitério, né, o próprio coelhinho, invoca ele de volta e você tem acesso a um Synchro 10 inafetado. Esse Synchro 10 poderia ser o Barone? Poderia, você poderia fazer Barone no turno do oponente, mas o Barone não existe. Você poderia fazer o... Qual é o nome daquele cara, mano? O Genex. Poderia. Mas o Genex tem tipos, tem atributos específicos que tem que estar no cemitério. No caso, poderia ser um bicho e aí você poderia usar um Dark para negar o efeito? Poderia. Mas, o que o deck faz é o Satellite Warrior também. Esse monstro ele é feito com um Tanner, mas um não Tanner Synchro, que no caso é o Axial Synchro ou o Stardust. E aí, ele diz o seguinte, se esse card é Synchro invocado, você pode escolher cartas que o oponente controla pelo número de Synchro monstros no teu cemitério. Você destrói eles e se fizer, esse monstro ganha 1000 de ataque para cada carta destruída. Basicamente isso, entra estourando cartas no turno do oponente. Tudo isso, em conjunto, visa diminuir o teto do cara e jogar no turno dele. Enquanto ele tá fazendo as coisas dele, você tem cartas que vão fazer coisas no meio do turno dele, porque as respostas são menores. E você vai fazer isso em momentos em que o cara tá começando a acelerar o deck. Então, cara, é uma proposta muito diferente, muito diferente. Apesar do deck ter cada conjuntinho desse aqui ter um certo brick, mais ou menos, né? Mais ou menos, porque tem um Rescue aqui, ó, que é um brickzinho, ele não entra sozinho, tem que ter o Impulse. E o Thanos é muito importante por causa disso, né? Porque ele embaralha de novo, ou esse drone, ou o Brotar, que vem pelo Uka, por exemplo. Mas tudo aí tá feito para otimizar esse processo. Uma coisa bem interessante que eles falaram também é com relação ao Dispater, que também é outro Synchro 10, que você consegue fazer no meio do turno do oponente um Dispater inafetado. O bicho, para ele ter entrado no campo, ele comeu um Light or Dark do cemitério, né? Então, esse bicho que entrou, porque para fazer o Dispater, você vai passar por dentro do bicho, porque o bicho com o coelho são Synchro 8, que vira o Axial Synchro, que vira o Dispater, né? Então, pro bicho estar lá no campo, ele comeu um monstro Light or Dark. Isso faz com que o oponente tenha um monstro Light or Dark banido, ou seja, o Dispater entrou no turno do oponente já tendo negação. Então, você fez um Dispater inafetado, que tem negação, e também volta pro teu turno como sendo Extender, para poder fazer alguma coisa. E dependendo do que aconteça, se você passou por dentro do Magna, e de novo, o Magna não é apenas o Magna ele vem através do Brotar, que vem através do Uka, beleza? Então, tem essas questões aí. E se você tem isso, pode rolar, se você já jogando contra um Fiendsmith, por exemplo, porque muito bicho come o Fiendsmith Engrave do cemitério do oponente, você vai começar o turno dando Dispater, roubando o Engrave do cara, tendo um bicho teu do lado, ou o Fire Attacker, porque o drone é nível 6, e aí você vai poder fazer um Exceed 6, que não é o Caesar, mas é o Evolzar Lars. Esse monstro é feito com 2 monstros de nível 6, e ele tem um efeito rápido de detachar 2 materiais dele, escolher uma carta no campo, e aí você nega o efeito.
até o fim desse turno. É uma carta bem interessante para você fazer no susto e tentar limar interações do oponente. Então, cara, isso aqui é grande parte do objetivo do deck. E é uma abordagem muito, mas muito diferente de todo o Tenpai que eu já tinha visto até aqui, saca? Essa proposta de você ter coisas para fazer no turno do oponente com as tuas hand traps, que não são hand traps que visam interagir diretamente com uma carta do oponente, né? Não é um Veiler que nega um monte de face-up, não é um Mourner que nega o efeito de face-up, não é um Ash Blossom, não é um Nibiru, não é um Impermanence, não é nada disso. São hand traps que compram cartas que são monstros no campo e que são jogadas que você faz no turno do oponente. N jogadas podem ser feitas, desde fazer síncro com muito da... Todas as jogadas giram em torno dessa carta aqui, né? Então, nem todas, às vezes você tem pareamento de bicho, por isso que tem mais bicho no teu side deck, por exemplo, né, pra você acelerar isso aí. Mas é bem legal, cara, a forma com que você põe os monstros no campo, compra cartas, tem corpo no campo e visa fazer jogada de sync no turno do oponente. Jogadas potencialmente disruptivas. Você pode fazer um Red Rose Dragon, que se você não lembra, ele é um 5/10 também, que se ele é sempre invocado, você pode banir todas as cartas dos cemitérios. Você faz isso no meio do turno do oponente assim, do nada, de uma forma que ele não espera, mano, é uma coisa forte, tá ligado? É uma coisa bem interessante. Tem mais algum nível de um monstro que entra no turno do oponente que dá pra você fazer? Deixa eu ver, ele é nível 2, isso aqui é nível 1, não dá. Isso aqui não fica no campo, isso aqui é nível 6 com o nível 2, vai dar o nível 8. Os níveis são esses aí mesmo de monstro que você faz, né? No caso são o Synchro 10, o Synchro 8 que você faz, né? Que vem proveniente dos bichos, que vira o Synchro 10, ou então o Synchro 9, que é o Synchro do Shen Shen. E tudo isso atrapalha pra cacete. Isso enquanto você não jogou de Tenpai ainda, porque eu não vou falar de Tenpai porque todo mundo sabe o que o Tenpai faz. Ele vai tentar bater, ele vai tentar matar. Mas antes disso acontecer, você atrapalhou o oponente no turno dele, colocando cartas no campo e comprando cartas que vão emparelhar a forma com que você vai quebrar a mesa do oponente. Colocam jogadas para até essas jogadas forçarem a mesa do oponente, atrapalhando a vinda dele ou pegando o que ele fez. E aí sim o Tenpai entra com muito mais tranquilidade para poder encaixar o OTK no oponente. Maluco, essa abordagem aqui é muito interessante, cara, muito interessante, que até o momento eu não tinha visto. Eu achei muito foda, muito legal, e eu queria muito ver uma partida desse deck sendo pilotada por alguém que sabe jogar, né? De novo, parece muito ser um deck, se eu ou você pegar pra jogar, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas na mão do cara que criou, que no caso foi o Leonardo Martins e o time dele, parece muito interessante, cara. Eu queria muito ver esse deck em ação. Tem um monte de coisinha escondida além disso que eu falei, que você pode ouvir no profile dele caso você queira. Bom, no side deck dele tem aqui o Ash Blossom, né, mais os bichos que eu falei, e o Nibiru, que são cartas mais genericona e tal. O Kokmeru aqui, né, pra vir com o Seal, porque todo mundo manda o Tenpai começar. E ainda os Board Breakers aqui que ele usa no side deck, deixando o deck mais standard, né. Mas esse main deck dele aqui, realmente, cara, é uma coisa que vai pegar todo mundo de surpresa. Ninguém vai esperar tomar a porra desse coelho com a cenoura na boca aqui, do nada fazer um 5, lançar um disparo inafetado no teu turno tendo negação, ou lançar um Satellite War estourando as tuas cartas, um Shen Shen banindo as tuas cartas, tudo, e meu Deus do céu, e fazendo um Large usando o teu Engraver. São muitas coisas, cara, muitos detalhes ocultos, e eu achei muito foda. Mas enfim, não sei se você já tinha visto o profile do Léo, né, com esse deck de Tenpai Dragon aqui, não sei se você conhecia essa abordagem, mas é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais! Daqui em diante a gente vai falar de rota, beleza? Novo formato, rota, vem aí.